Hello, brasileiros espalhados pelo mundo! Você sabe o que é tailgate ou tailgating? Ah, então fica comigo que hoje você vai aprender isso e mais um pouquinho sobre regras de trânsito e nomes comuns para você aprender como é que funciona o trânsito nos Estados Unidos. Então vamos lá? Novamente usando o próprio manual para aprender a dirigir aqui no Arizona, você vai ver diversas vezes a palavra tailgating ou tailgate ou tailgater e você precisa saber o que que é. Tail significa cauda, rabo. Então, tailgating significa que você está grudado ali na traseira de um outro carro. Tailgating é o ato de ficar grudado na traseira do outro carro, ou seja, dirigir muito próximo. Tem muita gente na minha família, inclusive, que tem costume de fazer isso e acha que tá certo. Que bobo é quem mantém distância. Mas não é bem assim, não. É terrível você tá dentro do carro com alguém que tá dirigindo super perto do carro da frente e você sabe que se o carro da frente brecar o de trás, onde você tá, não vai ter espaço para parar, evitar um acidente. Então, tailgating é errado em qualquer país do mundo, mas parece que terceiro mundo tem essa coisa de querer ficar muito mais grudado no carro da frente. Terceiro mundo ou país em desenvolvimento, para mim, dá na mesma. Tá precisando aprender um monte de coisa ainda. Vamos lá. Tailgating, então, é esse ato de ficar grudado no carro da frente. Tailgater é a pessoa que está dirigindo e que está grudando no carro da frente. Então, esse é o tailgater. E tailgate é o verbo que é grudar no carro da frente. Então, tailgating não é uma coisa legal para se fazer. E aí, aqui eles mostram muito bem, olha bem aqui, ó, tá grudado no carro da frente, ó, de novo, várias pessoas da minha família têm costume de fazer isso, inclusive quando tem mais do que uma pessoa no carro, porque quando só tem ele ou ela, significa que só ele ou ela vai se machucar provavelmente, bom, nem sempre, né, porque vai acabar ferindo a pessoa do carro da frente, mas muitas vezes tem várias pessoas, inclusive crianças dentro do carro, então presta atenção, não faz mais isso, não vou dar nomes, mas as pessoas da minha família sabem muito bem quem elas são. Então, para de fazer isso. Para de grudar no carro da frente e achar que está sendo muito esperto de fazer isso. Vamos lá, vamos mudar essa atitude. Segunda palavra que a gente vai ver hoje. Intersection significa esse cruzamento de ruas. Então, você pode ter uma intersection que é a comum, né? Que tem carros indo de norte a sul, de leste a oeste, e vice-versa. Isso aqui é um cruzamento comum, então intersection. Mas a gente tem o T-intersection. Essa interseção, esse cruzamento em T, significa que você vem de uma rua que vai acabar numa outra. Ela não tem continuidade. Você vai ter que entrar à direita ou à esquerda quando você chegar nessa nova rua ou avenida aqui. E quando você está numa rua que termina, né, e essa outra tá cruzando aí com a sua, você vai ter que entrar à direita ou à esquerda, você tem que dar a preferência, yield, the right of way, a preferência do direito de ir e vir, né, o direito de prosseguir para o veículo que está nessa rua onde terminou a sua. Então, primeiro ele, depois você. Right of way significa que você está dando o direito desta pessoa ir primeiro, o direito dela se encaminhar, dela se dirigir a algum local primeiro. E yield significa preferência, que a gente vai ver tanto nos Estados Unidos como qualquer outro lugar, essa plaquinha triangular que significa preferência. Então, a gente vai dar uma olhadinha nisso daqui a pouco. Este sinal aqui eu vou usar para falar de turn, que é virar. Então, você tem left turn, se você está vindo do sul para o norte e você vai virar à esquerda, você está fazendo um left turn. Se você está vindo do sul e vai virar para a direita, você vai fazer um right turn. Olha aqui a plaquinha, yield, igualzinha do Brasil, né, triangular. E se você tá no sul, mas você não quer ir para norte, direita, esquerda, nada, você tem que voltar mesmo para o sul. Você, sei lá, entrou por aqui, entrou nessa rua por engano. Você vai do sul para o norte, nesse exemplo específico, e na rotatória, que eu vou falar daqui a pouquinho da rotatória, o nome dela, você vai fazer, né, um retorno em U. Então, U-turn.
Esse you, muita gente pensa que you é você, você vira. Não é you de você, não. É you da letra U mesmo, porque aqui você está fazendo um retorno que parece uma letra U. Tá de ponta cabeça nesse caso, mas parece a letra U. Então, U-turn. E o que é que eu tenho aqui? Aqui eu tenho um roundabout. Então, voltando aqui, deixa eu mostrar, olha aqui o nome. Roundabout significa rotatória. Na minha cidade, eu morava em Americana, no estado de São Paulo. Em 2008, 2009, se não me engano, teve um secretário de transporte, que eu não sei, acho que surtou na época, e resolveu criar alguns roundabouts, algumas rotatórias na cidade, com os nomes em inglês. E aí, problemas que surgiram, que inclusive eu vou até mostrar aqui numa das muitas reportagens, essa nem é do Jornal da Minha Cidade, esse daqui é da Folha de São Paulo, transmitido pelo UOL, né, e o UOL, mostrando essa sinalização confusa de trânsito e que estava tentando, muitos casos, tudo estava em vermelho, azul, branco, e aí estavam dizendo que eles deveriam ter feito isso, sei lá, para alguma lembrança sobre os Estados Unidos. E aqui, em diversos locais da rotatória, eles escreveram em inglês stop for, o que seria, no mínimo, ilegal, porque você está no Brasil, você tem que estar escrevendo tudo em português. A pessoa que está no Brasil não tem obrigação nenhuma de saber inglês. E, inclusive, foram diversas pessoas entrevistadas, as pessoas dizendo que estavam confusas. Primeiro, porque a gente não aprende na autoescola direito. Eu nem lembro se tinha esse tipo de coisa. Sinceramente, eu já estudei acho que umas 2 ou 3 vezes o Manualzinho do Brasil e não me lembro de nenhum lugar falando sobre quando tem rotatória, quem tem a preferência, quem vai primeiro, tarará. Não vi esse tipo de coisa. Então, os brasileiros já estavam confusos porque não sabiam, os americanenses principalmente, né? Cidade pequena, ainda por cima, nunca viu uma rotatória na vida. Aí, não sabia quem ia primeiro, quando tinha carros vindo de vários locais. Parava tudo porque ninguém sabia quem ia primeiro, ou então todo mundo entrava de uma vez só, quase causava acidente, era uma loucura. Então, várias pessoas disseram que não sabiam quem é que tinha preferência, não sabiam o que é que estava escrito em inglês, alguns até falavam, olha, eu sei que sou em inglês, mas eu não sei o que quer dizer. Gente, que trânsito do país vai escrever em outra língua, que coisa, né? E as desculpas para terem usado as palavras em inglês, ou cores, né, vermelho e branco, e azul, e sei lá mais o que estavam usando, as desculpas sinceramente não colaram, e aí hoje tá diferente, já não tem mais, acredito, né, não me lembro, quando eu estava dirigindo ainda no Brasil, não me lembro de ter visto essas palavras escritas em inglês nos dias atuais, né, 10 anos depois. Até que o prefeito já não está mais lá, teve um monte de problema com ele, foi processado, e sei lá, a vida segue, né? E como esse assunto de rotatória e as normas de quem vai primeiro são muito interessantes, e como eu disse, não aprendi isso no Brasil, tô aprendendo isso agora e é um monte de regrinha, gente, um monte de regrinha. Então eu vou fazer um vídeo só falando sobre como agir em rotatórias, porque tem muita gente, não só no Arizona, muito brasileiro ao redor dos Estados Unidos, que reprova quando vai fazer um teste de autoescola, se ele tiver infelicidade de passar por uma rua que tenha a rotatória e que tenha mais do que um carro circulando por ali, a chance dele reprovar é grande, então eu vou mostrar um pouquinho disso. Vai servir para quem está tirando carta aqui nos Estados Unidos e espero que ajude muito o trânsito do Brasil também para que a gente saiba se virar melhor nas rotatórias. Porque o mais espertinho acha que pode entrar com o carro primeiro e tem muita gente na minha cidade, de novo, da minha família também, que acha que pode entrar primeiro e não é bem assim não é porque você é esperto que você pode entrar primeiro, tem regra. E a regra tem que ser seguida por todos. Esperto ou não esperto, rico ou pobre, branco ou preto, todo mundo tem que seguir a mesma regra. Então vamos lá, né? Vou mostrar isso com detalhes numa próxima aula. Uma outra palavra muito importante e que você tem que estar atento é o red light running ou red light runner. Red light running significa o ato de passar no sinal vermelho.
quando você não deveria, logicamente, porque sinal vermelho é para você parar, e você resolve acelerar e passar. Tem muitos acidentes no Brasil e nos Estados Unidos causados por idiotas que acham que podem passar sinal vermelho, não interessa se de noite ou de dia. À noite, em cidades grandes ou pontos mais escuros, entende-se que determinado horário você pode até passar se o sinal estiver vermelho, mas primeiro você tem que reduzir a velocidade do seu carro, olhar para todos os lados e aí sim você passa. Não é simplesmente porque deram o direito de passar no sinal vermelho que você acelera e vai. Porque do mesmo jeito que você está passando no sinal vermelho, nessa intersection, pode ser que uma outra pessoa de um outro ponto também tenha essa mesma ideia imbecil que você teve. Então, se os dois que estiverem vindo derem uma reduzida, um vai ver o outro e vai ter tempo suficiente para agir. Ou seja, para parar e dar passagem para o outro ou para ver que o outro parou e aí sim você vai. Então, precisa sim dar uma reduzida, dar uma olhada antes de passar. Aprende, pelo amor de Deus. Aqui, a pessoa que comete esse tipo de coisa é chamada de Red Light Runner. Essa semana, inclusive, teve um imbecil desses com uma caminhonete de cor. Sabe essas cores que você paga para ter uma cor diferente na caminhonete? Assim, imbecil, né? Tem uma caminhonete de cor diferente e tal. E ele atropelou um cara que é pai de família e a filha estavam atravessando a rua. O pai morreu, a filha sobreviveu, e acredito que não vai ser difícil achar o assassino, porque ele tem essa caminhonete de cor exclusiva. Não vai ser difícil achar essa personalidade aqui, é um Red Light Runner, porque ele simplesmente passou reto no sinal vermelho, enquanto essas duas pessoas estavam atravessando na faixa correta de travessia, a faixa para pedestres, e agora vai ser preso. Por falar nisso, como é que eu falo dessa faixa para pedestre? Como é que isso chama? Chama-se crosswalk. Então, olha aqui, crosswalk. Walk é caminhar, cross, cruzar. Então, essa caminhada em que você cruza de um lado ao outro da rua, crosswalk, é a travessia de pedestre. Isso deveria acontecer em todas as ruas, né, no Brasil, a maior parte delas, mas você minimamente vê esse tipo de coisa, a não ser nas cidades maiores, mas você deveria ter essas duas faixinhas brancas no chão, mostrando qual é a área de travessia, para que a pessoa, o pedestre, não passe aqui no meio ou aqui atrás do carro, sempre passar na área correta. Além disso, você tem o stop line. Stop line é a área em que o carro deve parar, antes da faixa de travessia. Conheço pessoas, inclusive um certo americano com o qual eu sou casada, tem mania, quando ele vê a faixa, ele pega e vem com o carro e diz que ele pode, por lei, parar o carro até que o pneu da frente do carro quase toque a primeira faixa aqui. Não pode, não. Não pode, porque dependendo do tipo de carro, se ele tiver uma frente muito longa, até chegar na roda, ele já pegou praticamente a área inteira aqui de passagem de pedestre. Então, como é que o pedestre vai passar se você está com o carro em cima dessa faixa? Não pode. Você tem que parar atrás. Onde começa o seu carro, tem que parar, tem que ficar atrás da primeira faixa aqui da travessia dos pedestres. E se você tiver a faixa de travessia mais a linha de parada dos veículos, né, o stop line para veículos, você para o carro atrás desse stop line. Você pode vir com a frente do carro até praticamente tocar, você não vai tocar de verdade, né? Mas praticamente está na mesma reta dessa faixa de parada dos carros, mas não deve invadir a faixa de travessia dos pedestres. Pedestres, tomem cuidado, olhem muito bem. Aqui nos Estados Unidos eles dizem, quando você estiver entrando, né, para atravessar uma rua, tente fazer contato, olho a olho com a pessoa que está dirigindo, porque se você fizer isso, é uma chance muito grande que o motorista tenha te visto e aí ele vai parar, se já não tiver parado. Não atravesse a rua simplesmente confiando que a pessoa que está no carro vai te ver. Porque no Brasil, inclusive, tem-se essa mania estúpida de colocar um monte de coisas bem na esquininha, ou árvores, né, com os galhos muito baixos, e o motorista não consegue ver o pedestre até que ele esteja quase no meio da rua. Então, primeiro, você vem aqui na pontinha, olha bem, vê se o veículo de verdade está parando aí e se atravessa.
Bem, eu sei que eu já falei sobre o tailgating, né? Mas eu vou voltar um pouquinho para falar isso. O tailgating é, por exemplo, quando você tem dois carros e o carro da frente está sendo seguido muito de perto pelo carro de trás. A distância entre um carro e outro aqui nos Estados Unidos é chamado de cushion space. Então, para não praticar o tailgating, aqui nos Estados Unidos, eles dizem o seu cushion space, quando você está numa rodovia, né, que tem lá, no mínimo aí, sei lá, 90, 100 km por hora, você tem que ter 60 metros de distância entre um carro e outro. E aí, você gostou? Se gostou, então clica curtir, deixa o seu curtir, deixa um comentário para mim, uma pergunta, alguma sugestão de algo relacionado a trânsito que você queira saber. Aproveita, compartilhe o vídeo com os amigos, com a família, porque além de ajudar um pouquinho, eles repensarem também a forma como eles dirigem, você vai me ajudar a fazer o meu canal crescer e eu vou te agradecer muito por isso. Outra coisa, como eu já comentei, semana que vem eu vou fazer um vídeo só falando sobre o roundabout, a rotatória e todas as regras que devem ser usadas. Não interessa se você está no Brasil, nos Estados Unidos, na Inglaterra. Bom, na Inglaterra vai ser um pouquinho diferente o negócio, mas todos os países que têm o carro com a direção no mesmo ponto que o nosso, do Brasil, tem essa mesma regra. Então aprenda, porque você vai não só ajudar todo o trânsito ao redor ali, mas você provavelmente vai ficar mais seguro também, não vai causar e nem se ver envolvido em acidentes, principalmente se você estiver divulgando esse vídeo para outras pessoas que também vão aprender as mesmas regras e passar de motoristas selvagens a motoristas treinados e confiáveis, que é isso que a gente quer, né? Então eu vejo vocês na próxima semana, espero que vocês tenham um excelente final de semana e agora eu vou de novo estudar o meu manual de motorista para eu tirar a minha carta aqui nos Estados Unidos. See you later! Bye!